Solução do mini-teste 3, pergunta número 1. Queremos calcular o limite que está aqui indicado. Era conveniente para cada pergunta que eu aqui puser, tu tentares primeiro resolver pelos teus próprios meios e só depois disso vês como é que a solução, consultares a solução. Ora, então, nós vamos resolver este limite. Usando como referência o limite de uma solução cujo termo geral é este, quando n tende para infinito, e que nós referimos nas nossas aulas que este limite tem como valor o número e. Vamos então pegar no nosso termo geral, que é este, e escrevê-lo desta forma. Podes verificar, fazendo este cálculo, que temos aqui exatamente as mesmas expressões. Agora vamos designar menos n sobre 2 por k. E ao escrevermos esta relação entre n e k, também tiramos daqui n igual a menos 2k. Ao fazermos isto, esta expressão vem 1 mais 1 sobre k, uma vez que chamamos a menos n sobre 2k, e em cima trocamos o n por menos 2k e passamos de uma expressão em n para uma expressão em k. Ainda podemos escrever esta expressão deste modo. Repara que esta expressão simplifica-se multiplicando o menos 2 por k, que dá menos 2k, e portanto temos exatamente aqui a mesma expressão. Então, o nosso limite inicial, que é este, pode agora ser escrito deste modo. Observa que quando o k tende para infinito, também o n tende. Quando o k tende para mais infinito, o n tende para menos infinito. E quando o k tende para mais infinito, o n tende para menos infinito. O ponto aqui é que nós queremos tirar proveito desta igualdade. O ponto aqui é que nós queremos tirar proveito desta igualdade. E o limite desta expressão é quer o n tenda para mais ou para menos infinito. Se considerarmos agora esta expressão, nós vemos que o menos 2 não varia com o k. Portanto, quando k tende para infinito, a parte desta expressão que está a variar é esta. E atendendo à expressão que tínhamos acima, esta tende para e. E, portanto, esta expressão tende para e elevado a menos 2. É este o limite. A segunda pergunta pede-nos que calculemos o limite desta função quando o x tende para 1. Como esta função é uma função contínua, porque o x ao quadrado é uma função contínua, o x ao quadrado mais 3 é outra, e a raiz cúbica também é uma função contínua. Portanto, nós temos aqui uma composição de funções contínuas, e a composição de funções contínuas também é contínua. E como a função está definida no ponto 1, porque nós conseguimos calcular o valor que ela tem no ponto 1, então o limite é exatamente igual ao valor que a função toma no ponto para o qual o x tende. Ou seja, ficamos aqui com raiz cúbica de 4. Na terceira pergunta, queremos calcular o limite desta fração racional. Costuma-se chamar fração racional a uma função que representa uma divisão entre polinómios. Neste caso, temos a divisão de polinómios de grau 2. Ora, quando x tende para menos infinito, o numerador desta fração tende para infinito, mais infinito. E o denominador, a mesma coisa, também tende para infinito. E, portanto, simbolicamente, costuma-se representar, em termos do limite, uma situação deste tipo, deste modo. Nota que isto não significa a divisão de infinito por infinito, porque
para nós podermos dividir, temos que ter um número em cima e outro número em baixo. E infinito não é um número. Infinito representa apenas a ideia de que esta expressão é tão grande quanto a gente queira, bastante para isso fazer o x tão grande quanto a gente quiser. Portanto, diz-nos apenas que quando o x tende para menos infinito, esta expressão cresce sem teto e esta também. Neste caso, como nós temos o polinómio em cima e o polinómio em baixo, nós podemos dividir ambas as partes por x elevado a 2. As restantes perguntas deste mini-teste pedem-nos que calculemos derivadas de funções. Neste caso temos a derivada de uma potência, que, como vocês sabem, se calcula deste modo, sendo que no caso geral a derivada de u elevado a k, em que k é constante e u é uma expressão em x qualquer, é igual a k vezes u elevado a k menos 1 vezes u'. Neste caso, o u sendo x, o nosso u' vale 1 e nós usamos exatamente esta expressão para a derivada da potência. Neste caso, nós temos novamente esta situação com o k constante valendo 1/2 e o u valendo 3x mais 1. E, portanto, seguindo aquilo que aqui temos, isto é igual a k, que é 1/2, vezes u, que é 3x mais 1, elevado a k menos 1, elevado a 1/2 menos 1, vezes u'. U' é a derivada em ordem a x desta expressão. E então, o que vamos obter é a derivada de 3x mais 1 é 3, derivada de 1, 0, derivada de 3x, 3. Portanto, esta expressão é igual a 3. 3 vezes 1/2 dá 3 meios, 1/2 menos 1 dá menos 1/2 e a derivada é esta expressão que aqui está. Na função da pergunta 6 temos y igual a 3 vezes e elevado a 2x. Queremos calcular y'. E o que é que nós sabemos? Sabemos que a derivada de uma função com base constante é e expoente u, em que u é uma função de x qualquer, é igual a u' vezes e de u. Portanto, nós podemos pegar na nossa função e escrever y' igual a 3 vezes e elevado a 2x'. Para como temos o produto por uma constante, podemos excluir constantes multiplicativas da operação de derivação. E ficamos com 3. O nosso u neste caso vale 2x, portanto eu agora aqui à frente vou escrever esta expressão 2x' vezes e elevado a 2x. E o que vamos obter aqui é a derivada de 2x sendo 2, multiplica por 3 dá 6, vezes e elevado a 2x. A função na pergunta número 7 é esta. Recorda que a derivada do logaritmo de módulo de u, em que u é uma função de x qualquer, é igual a u' sobre u. E, portanto, no nosso caso, temos y' igual a 2/3 de derivada do logaritmo de 3x menos 2. Então, o nosso u agora é 3x menos 2. E a derivada desta expressão vem igual a 2/3 de derivada de 3x menos 2 em cima e 3x menos 2 em baixo. Compara esta com esta, se ao 3x menos 2 estamos a chamar 1. Fizemos exatamente isto. E aqui temos finalmente esta expressão, porque a derivada de 3x menos 2 é 3. 3 aqui a multiplicar por 2/3 cancela com este 3 e ficamos com 2 em cima e 3x menos 2 em baixo. Na pergunta número 8 temos a derivada de um polinómio. Y' é igual
à soma das derivadas de cada parcela. Ok? Isto é assim. A derivada de 2x é 2. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E, portanto, aqui ficamos com menos 3 meios de x ao quadrado mais 2. Na pergunta 9 temos a derivada desta expressão. Nota que temos aqui esta função, ou esta expressão, somada com esta. A derivada é a soma da derivada desta, mais a derivada desta, mais a derivada desta. Estes dois casos já vimos antes. Quanto a este, recordo-te que a derivada de seno de u, em que u é uma expressão em x, é igual a u' cosseno de u. E, portanto, ficamos com 1/6 menos 1/2 vezes menos 1/3 de x elevado a menos 4/3. Menos 4/3 é menos 1/3 menos 1. Estou a derivar esta expressão e a multiplicar a derivada por menos 1/2. Mais 2 vezes a derivada da exponencial, que é ela mesma. Mais o nosso u é 1/2 de x. A derivada de 1/2 de x é 1/2 vezes cosseno de 1/2 de x. Esta é a função derivada. Para calcular a derivada da função f, recorda que a derivada de um quociente, no caso geral, a derivada da divisão de uma função ou por outra v, é dada por esta expressão, em que temos derivada de u vezes v, menos u vezes derivada de v, sobre v elevado a 2. Aplicando isto à nossa função f, esta expressão é u, esta expressão é v, e, portanto, aqui temos u' vezes v, menos u vezes v' a dividir por v elevada a 2. A derivada desta função, ou desta expressão, melhor dito, é 3 vezes x ao quadrado menos 1 menos 3x mais 2 vezes a derivada desta expressão, que é 2x. E o quadrado desta no denominador mantém-se. Simplificando esta expressão que temos aqui em cima, vamos obter a derivada da função g, é a derivada deste produto, que é calculada derivando a primeira função e multiplicando pela segunda, com a soma da primeira função pela derivada da segunda. E finalmente obtemos y' igual a f' mais g'.